Lição de número 13, capítulo 11 do livro de Isaías. Pode passar. O reinado do rebento de Jessé é o título desse estudo, dessa primeira parte que nós faremos hoje. Então vamos lá. Isaías 11, do 1 até o 16, novamente. Faço primeiro a leitura do primeiro versículo, aí depois vem esse lado meu, o meio e o lado esquerdo, e depois voltamos daqui, certo? Versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Amém. Bom, então, vamos lá, pode passar aí. O prometido. A palavra de Deus diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então, Deus está prometendo aqui do versículo 1 até o 5, que apesar da árvore de Davi tivesse sido derrubada, como a gente vê lá no capítulo 6, versículo 13, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o carvalho, dos quais depois de derribado fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Então, apesar de ter sido praticamente todo destruído, né, a família que viria Jesus, ainda assim Deus restauraria de um pouco do povo lá, né, que viria a descendência de Jesus, né. Embora então tivesse sido derrubada, o rebento cresceria do tronco, a família de Davi. Alguém abre lá em 1 Samuel 17, 12. Fecharam? Fechou, pode ler. Valeu. E Davi era filho de um homem estrangeiro, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos, e os filhos de Saul era esse homem já velho e aviltado a idade de Jessé. Então é dele que veio, né? Veio da descendência de Jessé, filho de Davi, como é chamado no Novo Testamento, Jesus. Então veio na pessoa do Messias. Ele seria caracterizado pela plenitude do Espírito Santo e integridade absoluta. Plenitude do Espírito Santo, aqui no versículo 2 ele fala assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí ele começa a citar todos os Espíritos de Deus. Aí ele fala integridade absoluta, do versículo 3 até o 5, olha: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, ou seja, com a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, ou seja, ele está trajado totalmente de justiça, equidade, né, temperança, sabedoria na hora de julgar. Aqui está falando de Jesus, não na primeira vinda, está falando de Jesus na segunda vinda, porque Jesus veio à terra, ele demonstrou todas as qualidades, ele sempre foi o mesmo, desde que ele chegou aqui, e ele lá continua o mesmo. A diferença é que aqui ele estava na primeira vinda para fazer o início da sua obra, e a segunda é a finalização, completar a obra de Jesus eternamente. Então aqui essas qualidades, essa forma que ele fala que ele vai julgar essas coisas, não foi na primeira, segunda, né? E pode passar. Aí ele fala de 7 espíritos, né? Ontem o pastor Wagner, na reunião, estava falando uma coisa que eu achei interessante, e ele citou justamente esse texto aqui. A palavra de Deus fala no Novo Testamento do castiçal. O castiçal, ele é o menorá, né? Eu trouxe aí uma imagem, todo mundo conhece o tal do candelabro, né? Ele é constituído com 7 pontas para colocar essas 7 velas, né? 7 lâmpadas. Daquela forma ali. Pode passar? Aí, cada vela, ela representa um Espírito de Deus. Mas como assim? Deus não tem só o Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo de Deus.
No entanto, esses são atributos. Então a palavra espírito aqui, ela é usada para empregar a qualidades, a atributos de Deus. Não que são 7 espíritos, literalmente, mas são 7 qualidades. Aqui ele fala: repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então essas são as qualidades que foi enviada sobre Jesus, né? Então esses são os 7 espíritos de Deus aqui falado, né? Então assim como o menorá possui 7 velas, aqui são citados 7 dons de Deus na pessoa de Jesus, sendo seus atributos. Essa é uma comparação feita com as coisas do Apocalipse, tá? A respeito do menorá e a respeito, né, do candelabro e a respeito dos espíritos que habitam em Jesus. Pode passar? Vamos lá. Quem ficou por último da leitura? Acabou lá então. Então pode começar. Hã? Faltam vocês? Então abre lá, Romanos 8, aí lê 18, 19, aí vem para cá, 20, 21, 22. Certo? Romanos. Paz absoluta, versículo 6 até o versículo 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e estarão juntas, e um pequeno os guiará por ele. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só que coisa incrível que vai acontecer nessa época aqui do reino milenar. A palavra de Deus fala aqui de coisas que são totalmente contrárias, né? Um animal carnívoro junto com um animal, né, que come pasto, é um herbívoro. E você vê aqui que os dois vão comer junto, a mesma coisa. Ali não tem carnívoro mais, né? Pelo que fala ali, o leão pasta junto, né, com o boi, com a vaca, a ursa. A criança vai ter tanta segurança que você não vai precisar nem vigiar as crianças, né? As crianças vão meter a mão dentro de uma cova do basilisco, que fala, né? O basilisco e a áspide são serpentes, né? Todos os dois aqui são referências a cobras e serpente, né? Aqui fala áspide víbora e o basilisco é uma serpente. Então, a palavra de Deus fala de uma paz, de uma segurança que o ser humano hoje não conhece. Hoje a gente vive com medo, né? A gente tem um carro, você tem que ter o seguro do carro. O seu carro pode ser roubado, você pode sofrer um acidente, pode quebrar, pode acontecer tanta coisa. Você tem uma casa, você tem um seguro. Se você, na sua casa você vai ter cerca elétrica, alarme. Se você tem uma empresa que é 24 horas, você vai colocar um vigia lá. Então, tudo na nossa vida aqui é na base do medo, né? Se a gente anda com o celular na mão, tem medo de ser roubado. Se a gente anda com dinheiro, tem medo de ser roubado, né? Então, de qualquer jeito, é difícil. Mas aqui mostra uma época que o ser humano não conhece, né? Algo que para nós é inusitado, né? E é.
No versículo 6, olha o que ele fala. Morará o lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito. Então, não vai haver maldade. O que quer dizer? Não vai haver maldade nesse tempo. Pode pôr junto e não vai ter o outro. Por isso que isso faz comprar muito isso. Então, nessa época, vai tirar a maldade da terra. Não vai haver maldade. Não vai haver homem que quer matar o outro. Fala, se você ler outros textos aí, fala assim: o homem, em lugar da espada, o homem vai beijar. Não vai precisar matar ninguém, né? Não vai precisar se defender. Vai sentar o homem debaixo da árvore. Quer ver? Ó, vamos ler lá em Romanos, que ele faz a explicação a respeito disso também. Pode ler aí? Pode começar? 18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só. Olha só o que está falando ali. Esses 2 primeiros versículos já dá uma explicada geral, né? Não se compara o que você vê hoje com as coisas que hão de ser reveladas por nós, através de nós. Por quê? Porque aí se reflete ao tempo que a igreja, né, vai se revelar como a santidade de Deus. A igreja vai subir ao céu, né? A igreja vai descer novamente à terra aqui na época desse reino milenar, e vai ser mostrada uma glória ali no meio desse povo, né? Que a geração, os animais, toda a criação ali aguarda, né? Como ele acabou de ler. Pode continuar lendo aí? 18, 19, 20. Que a criação ficou sujeita à vaidade por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Na esperança de que também, mesmo que a cruz será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme a esta juntamente com dores de parto até agora. Pode ler? Já foi? Tá. Olha, então a palavra de Deus ali em Romanos, através de Paulo, fala o quê? Que toda a criação espera pelo dia de Jesus, da vinda de Jesus. Ao meu entendimento, isso aí não está escrito na Bíblia. Ao meu entendimento, a palavra de Deus nos deixa mais informado que nessa época aqui haverá uma terra sem pecado no meio do povo, né? É um período de paz semelhante à época do Éden. Então, falando de novo a respeito, não está na Bíblia. Isso para mim não tá na Bíblia. Mas eu tenho para mim que esses animais, a criação de Deus, não tinha carnívoro, não tinha problema. A palavra de Deus fala que não tinha abrolhos, não tinha espinhos, não tinha nada na terra. Por causa do surgimento do pecado, surgiram essas coisas. Então, pode ser que até na época do Éden, o leão não comia carne, os outros animais não se perseguiam, não se matavam por causa do pecado. Assim que o pecado foi ingressado na terra, a terra mudou, tudo mudou. Então a criação, toda criatura, ela sofre, padece pelo pecado, né? O sol, né, esquenta mais a terra hoje em dia. Por quê? Porque a terra está ficando cada vez mais quente. São queimadas, efeito de estufa, né? A poluição, os rios todos sujos, né? A água diminuindo, a chuva cada vez menos. Então aí vai, toda a criação, tudo, o planeta, os astros do céu, tudo, os animais da terra, tudo que vive aqui, tudo que respira, tudo que não respira na terra, tudo paga pelo pecado do homem. Então, toda a criação, ela geme, ela sofre, esperando o dia que Jesus vai voltar. Porque quando ele voltar, as coisas vão mudar. Vai ter aquele estrondo, né, da época da grande tribulação, vai ter uma catástrofe geral aqui, que até as estrelas vão cair, vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Mas depois disso, aí vai mudar tudo. Aí as coisas vão mudar e vão voltar a ser como Deus queria que fosse. É o maior carnívoro que tem aqui, né?
onde é a morada dela, é invasão, né? Mas ninguém pensa nisso, né? Por que os romanos não matam povo? Porque ainda tem alguém com uma lei proibindo matar. É. O único que eles matam. Na época de Cristo, ele vai tirar toda essa maldade por causa disso. Para que os animais vivem em paz. Porque falam que os animais gemem com dores. E que culpa tem o bicho do que o ser humano faz, né? Porque aí vai ser um período de paz, vai ser um período. É aquela época em que Deus vai estar reinando a terra, que tem duas bases, né? Que pega, um pega a grande tribulação de nós, e o outro grande tribulação só do povo do mundo, que nós que é assim. Que assim espero, né? Vai passar por essa grande tribulação, vai estar junto com Cristo, reinando nesse período. Mas esse período, Jesus vai reinar sobre todo mundo. Ele vai dominar. Aquele que não levar glória a ele, que não conhece, não vai haver chuva no meio do país. Vai haver peste. Lá em Zacarias, né? No livro de Zacarias, Acho que é. Zacarias fala assim: se o Egito não levar glória. Só que pro Egito a praga é diferente, né? Não vai chover no país, a peste lá vai ser essa. Não tem chuva. Então morre todo mundo sem nada. Então tem que levar a glória ao Senhor. Então ele fala do Egito, porque o Egito foi o povo mais rebelde. Ele escravizou o povo muito tempo. Foi o país que escravizou. Foi a maior escravidão, né? Então, nesse período, vai ser um período de paz, um período de tranquilidade. E aqueles que levar glória ao Senhor, aqueles que obedecer, vai ter paz na terra. E até os animais vai ser sobrevivendo nesse período. Eles não vão precisar comer outro animal, eles vão comer capim. Eles vão comer ramos verdes, Então, ervas verdes. seja como for, né, tanto que a população mundial, a população de animais, de todas as coisas vai estar muito reduzida nessa época, seja como for as coisas, né, falando a respeito de filhote, falando a respeito de adulto, não importa, da forma que for, tanto na terra quanto dentro dos muros, vai ser um período de paz, porque a palavra de Deus promete isso, né? Essa época do milênio vai ser assim como você falou, né? Se adorar a Deus, se for lá buscar Deus, lá no meio da Jerusalém, da Nova Jerusalém, vai ter uma árvore que a folha dela é uma folha curativa, né? Cura das nações, né? E pode ser muito mais profundo do que apenas uma cura física, né? Mas de qualquer forma, que a gente ainda não tem certeza de nada. Meus irmãos, uma coisa que eu falo para você, a gente não pode pegar a Bíblia aqui, e falar assim, é assim, é assim, é assim. Às vezes no final das contas a gente está interpretando tudo errado, né? Ele falou... Então, quer dizer, abundância não vai ter remédio para curar tudo. É uma ferida mortal. Aí fala, vai lá, ele vai dar uma folha, na hora que você vai comer aquela folha, sei lá o que vai acontecer, você vai ter que dar. Então, É isso. porque assim, Aquela árvore é a árvore da vida, ela vai dar vida para aqueles que estão mortos. Então, pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que não têm condição de ser curadas, vai lá e vai receber a cura. Porque Jesus fala que Jesus é o bálsamo de Gileade, ele é a cura da sua coisa também, mas nessa época vai ser fisicamente. A pessoa vai precisar de algo físico. Pois é. Vai ser a terra, é algo físico. Tudo bem. Então, olha, a palavra de Deus, ela é algo muitas vezes muito mais profundo do que a gente pensa. Ele estava falando ali a respeito de mid-milenista e de pré-milenista, né? Tem gente que nem nós, que acreditamos e pregamos que a igreja vai subir antes da época da grande tribulação, né? Nós não vamos ver a grande tribulação, e eu espero que tenhamos a interpretação correta da Bíblia a respeito disso, porque se a gente ficar aqui, se a igreja de Deus, hoje como está, ficar na terra na época da grande tribulação, hoje que não está tendo grande tribulação, hoje que a tribulação é pequena, o povo já não está indo para o céu direito, vamos falar assim, se morrer, todo mundo aqui dentro da igreja, a gente não pode falar assim, vai todo mundo para o céu? Eu não garanto nada, você tem que garantir a sua salvação, né? A dos outros eu já não garanto, porque vai ter gente que vai viver a vida inteira dentro da igreja e não vai se converter. Então você pode falar que aquela pessoa vai encontrar com Cristo?
E você pode falar também que uma pessoa que foi traficante a vida inteira, que matou, roubou, chegou no último dia dele, ele se arrependeu lá diante de Deus, só ele e Deus, ninguém foi pregar para ele não, ele se arrependeu com Deus ali, você pode falar que ele foi para o inferno? Você não sabe. Então, o fato é que eu estou dizendo que a igreja está tão fria hoje em dia, está tão morna, tão mais ou menos, que é pior do que frio ou quente, né? Que se nós passarmos pela grande tribulação, aí eu te faço aquela pergunta que fizeram para Jesus: Senhor, quem que vai se salvar dessa forma? Aí Jesus tem que falar aquilo que ele falou, né? Porque, principalmente se fosse uma época dessa. Agora, tem gente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu assim espero que não aconteça, né? Pela interpretação que a gente tem daquilo que Jesus fala, do que João fala no Apocalipse, a igreja vai subir antes, né? Pode falar. Não. Estar aqui dentro, né? Qualquer lugar que você esteja. Então, Ah, sim, eu estou falando de crente. Se vier uma tribulação igual a vida do céu, toda aquela, a maior parte das pessoas que falam que é crente vai desviar ou vai abandonar. Abandonar de vez. Porque não vai suportar a aflição. Fala tamanha aflição naquele dia. Nunca houve clamor maior na terra que nem haverá outro maior. Então, o que vai acontecer? As pessoas não suportam, as pessoas não estão preparadas para isso. Eles acham que está tão bom, hoje está tão fácil ser crente, hoje não tem tribulação, não tem aperto que nem tinha tempos atrás, ou que nem está havendo lá no. Como é que chama? Lá tem uma igreja universal agora. Eles puseram fogo na igreja lá, matou um monte de crente lá, não tem nada seguido. Esse tipo de coisa. Eu sei que, então, se houver uma tribulação dessa, quem que vai suportar? Esse é o problema. Então, isso fala assim: aqueles dias serão abreviados e Cristo volta e leva a igreja. Porque senão, porventura o Filho do Homem achará a fé na terra. É esse aí que é o problema. Então ele vai resgatar a igreja, aí depois vem esse período. Então. Aí, ó. Não, igreja, isso aqui é um lugar de reunião. Igreja é o nome. Não, então, é na Europa, ó. É Ásia ou Europa ali? Não, mas a parte da Ásia não. O Afeganistão está na Ásia. Não, mas é na Ásia. É na Ásia. Bom, tornará a estender. Versículo 10 e 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Estavam falando a respeito ali do governo de Jesus na época do milênio. As nações recorrerão a Jesus, né? A raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. A estandarte, para quem não sabe, estandarte é uma bandeira. Então, né, principalmente os cavaleiros da época medieval, eles iam muitas vezes para levar uma mensagem para tal lugar, eles iam com uma bandeira e uma espada, né, mostrando o estandarte de onde ele veio. É a carta de visita dele, né? Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Então, essa frase refere-se à futura reunião do povo judeu na segunda vinda de Jesus, né? Então, a primeira reunião, ela se deu sob a liderança de Zorobabel, em 537 a.C., que nós já vimos isso aqui, né? O governo de Zorobabel, que juntou o povo que estava espalhado e trouxe de volta para a terra deles. Isso aí foi depois da época do cativeiro e tal, né? E ali,
mostra Jesus que vai reunir os verdadeiros dele, de todos da onde ele fala aqui, né, de vários cantos da terra, para poder colocar, congregar de novamente os judeus, o povo de Deus neste lugar. Pode ler aí, irmão. Entendeu? Então, o povo judeu é um povo que foi escolhido por Deus. A igreja ela é um ramo enxertado. Se a igreja andar bonitinho, vai subir na primeira vinda. Os judeus, eles têm uma promessa, e Deus não quebra a promessa. Então, nem que ficar para a segunda vinda, porque eles também podem subir na primeira, se eles converter a Jesus, né? Se eles ficar para a segunda vinda, praticando, né, a lei dos judeus, eles vão ter que se converter a Jesus no final, de qualquer jeito, né? Porque a palavra fala que ele é o único caminho. Então, de qualquer jeito, vai ter que se converter a ele no final, vai ter que servir a ele como Senhor. Só que eles vão ter oportunidade. E ali fala, mas aqui ele fala os escolhidos. Não é todo mundo que mora em Jerusalém, todo mundo que mora em Israel, que é o escolhido de Deus, né? Assim como na igreja, nem todo mundo que muitas vezes vai à igreja é de fato de Cristo, né? Vou passar? Um povo mudado. Aqui fala, ó, 12 a 14. Levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Então, ali complementando o que a gente estava falando, aí a respeito dos gentios, né, quando ele fala nações, ele se refere a gentios, e o restante aqui é o povo de Deus, né, o Israel, que é os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, falando dos dois reinos ali, para poder deixar claro que são todos, né, dos dois reinos. Então, aí continua. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim, que era um problema que estava acontecendo aqui nessa época, né, que eu tinha comentado antes. Quando os edomitas, quando a Síria desceu contra Judá, muitos do povo do reino do norte vieram contra eles também. Aí foi um problema sério, né? Então, falando a respeito de Efraim e de Judá, Efraim representando como a maior tribo do reino do norte, e Judá sendo do sul, tá? Às vezes Judá a região de Judá é representada por Benjamim, às vezes na Bíblia, e aí está falando da região toda também, assim como falar Efraim do reino do norte. Então, continuando, antes voarão para os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do Oriente, contra Edom, Moabe lançarão suas mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Então os inimigos dele cairão diante do povo de Deus nessa época, ou seja, não haverá inimigos contra o povo de Israel. Aqui quando ele fala os ombros dos filisteus, não está falando do ombro de um ser humano, literal, está falando da encosta, a parte marítima, né? A encosta dos filisteus, parte marítima não, desculpa, uma referência à cadeia de colinas entre a Filistia e as montanhas de Judá. Então é uma divisa, como é que fala quando é assim? Natural, né? Uma divisão natural de montanhas que tem ali. E é ali que ele fala onde que o povo vai lançar a mão sobre os seus inimigos para vencer. Pode passar? O braço do mar do Egito, 15 e 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, ferindo-o, dividindo-o a 7 canais, de sorte de qualquer atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, o último braço do Mar Vermelho, que significa mais a noroeste e conduz a Suez. Então, aqui também fala a respeito do Egito, né, que foi inimigo do povo de Israel, e falando a respeito do que for deixado da Síria, né, do cativeiro, que haveria pouco tempo depois dessa mensagem que foi pregada por Isaías. Pode passar? Vamos continuar a leitura? Quem ficou por último? Pode ler aqui então. Isaías 12,
Isaías capítulo 12, do 1 ao 6. Então, como fala aqui no comecinho, é um hino. Isso aqui, pode passar. Isso aqui foi o quê? O hino de louvor. As promessas divinas de bênção futura para Israel eram tão certas que Isaías compôs este cântico de louvor antevendo o milênio. Então isso aqui que ele está falando aqui é uma música, né? É um louvor que ele mesmo compôs. Então você vê que ela é de forma poética, né? E não tem nem muito porquê eu explicar isso aqui, porque é uma música, né? É uma canção. Então o que ele fala aqui, né? Orará naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que se iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Você vê que a forma que ele escreveu aqui parece um salmo, né? É um hino, é um cântico. Isso aqui é uma coisa que, se você chegar aqui no altar e você falar assim na hora do salmo, você lê isso aqui, tá certo, é um salmo também. Isso aqui é uma música, né? Então, pode passar? Então aqui nós vimos hoje, no geral, Jesus, ele veio da linhagem de Davi, né? Se você pegar lá no Novo Testamento, em Mateus, quando fala de Jesus, ó, filho de Davi, era um messiânico bastante conhecido na época. Essa genealogia segue a linhagem de José, o pai legal, embora não natural, de Jesus, e comprova a validade de sua reivindicação ao direito do trono de Davi. Então, aqui, ó, ele fala que José, ele era da linhagem de Davi. No entanto, José não é o pai natural de Jesus, como a gente sabe, né? Mas ele é o pai dele que criou ele. Então ele veio da descendência de Davi. José é da descendência de Davi. E comprova a validade em Lucas. Aí vocês podem estar lendo em casa, Lucas 3, do 23 até o 38. A representação genealógica de Maria. No entanto, há quem acredite também que seja da linhagem de José. Então, aqui fica assim: a linhagem de Maria também veio da linhagem de Davi. Maria também tem descendência da linhagem de Davi. Aí há quem acredite que seja por causa de José. Mas de qualquer forma, de um ou de outro, os dois têm antecedente que veio da linhagem de Davi. Então Jesus é chamado filho de Davi. E olha só, apesar de ele não ser filho legítimo de José, também pode ser considerado por ser filho dele, vamos falar assim, por causa de receber a herança por parte dele, né? For criado por José. Mas também Maria tem também. Então, de qualquer forma, ele veio da linhagem de Jessé. José era casado com Maria, casado, não era filho. Isso. Era o pai. Mesmo que ele não fosse o pai biológico, pelo neto, né? O pai biológico, ele era o pai. Só que aí vocês lêem lá em Lucas 23, do 23 ao 38, você vai ver que comprova também a linhagem que veio de Maria. Então ela também tem parte. Naquela época, principalmente, quem era casado e tinha filho, se não fosse filho dele, era filho da mesma coisa. Era casado. Adotado, vamos falar assim. Hoje eles têm exame para descobrir se é filho dele ou não é. Naquela época não tinha essas coisas, não. Naquela época ela casou, era filho dele, acabou. Então, de qualquer um dos lados tem a linhagem que veio de Davi, né? E apesar de ter quase sido
destruída no meio dessas invasões que teve, né? Ali que a gente viu ali, que o que sobrou foi acabado do povo ali, mas sobrou uma porcentaginha bem pequena, e daqueles ali tinha o sangue real de Davi. E nós vimos também a respeito, né, da paz que haverá na época do milênio, e no finalzinho aqui, né, da vitória do povo de Israel, né, que vocês vão, nós não vamos, bom, espero que não, né, porque a guerra lá do Armagedon é uma coisa que vai acontecer aqui, que ele começa a descrever, ele dá o início de descrever aqui no finalzinho desse estudo aqui do capítulo 11, né, que vai ser a vitória do povo sobre os inimigos que restarem, né. E aí entra num outro assunto, que aí já é mais apocalíptico do que Isaías fala aqui, nessa época dessa guerra, né, que os povos todos irão contra Israel, e ele ficar encurralado, e aí Deus vai libertar Israel com a mão de poder, né. Então ele começa a descrever aqui, e no finalzinho um hino que Isaías compôs. Aí a próxima lição, nós vamos estudar o capítulo 13, são 22 versículos, a denúncia contra outras nações. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa?